Estamos aqui gravando hoje o segundo vídeo. Hoje eu tava assistindo um clipe o novo da Sandy. Quem Eu Sou, eu acho o nome do... Meu, eu sempre fui fã do Sandy Júnior, sempre fui muito fã da Sandy. Comprei, claro, o CD solo dela. Eu gostaria até de ir num show de repente nesse ano. Vamos ver onde ela vai estar. Daqui a pouco ela deve voltar para São Paulo, porque ela fez os shows em São Paulo em dezembro. Só que em dezembro já estava um mês conturbado para mim, porque tinha vários compromissos. Nossa, que chique. Então eu gosto muito dela. Então, tipo, eu seria suspeito para falar se eu fosse falar bem. E eu achei o clipe dela muito nada a ver, porque... Meu... beleza, tem tudo a ver que ela quer ser outras pessoas, tal, que ela tá tentando se descobrir, né, com Quem Sou Eu, com a música Quem Sou Eu. É uma pessoa em busca de se conhecer quem eu sou, né? Deve ser até esse o nome da música, não sei. Só que, se você vai vendo, vai passando tipo assim, umas fotografias dela animadas, né? Passando, e nessas fotografias ela vai mudando de figurino, tal, mudando de pessoa. Mas o fundo dessa fotografia, o cenário de fundo, são assim, elementos tipo televisões, táxis, tipo situações que de repente devem bater meio com o personagem que está passando nas fotografias daquele momento. Só que são muito americanizados. É incrível você ver assim, os objetos que aparecem em cena são objetos que não faz parte da cultura brasileira, que são objetos que você vê em filme americano. Então eu achei que isso ela pecou um pouco. Ela poderia ter feito de repente dessa mesma forma, só que usado objetos dos cenários mais brasileiros, coisas que você costuma ver no seu dia a dia no Brasil, não coisas tão americanas. Dá uma olhada no vídeo e depois vocês me falam, se alguém vê esse vídeo. Mas então de repente o De Pernas Pro Ar é legal você assistir filme nacional, porque você encontra um pouco do seu cotidiano nos filmes nacionais, né? Da sua cultura. Não fica muito aquela coisa americanizada. Não que eu seja contra os Estados Unidos, como tem um monte de gente louca que é contra. Eu acho que cada um é cada um. Então, meu, beleza, se eles querem impor a cultura deles, é porque a gente quer consumir a cultura deles, né? E de certa forma, em alguns aspectos, a cultura deles é até interessante. Não, tem aí que tem uns guardas aqui. Então, tudo bem que eles podiam nem perceber que eu estava falando com uma câmera, mas vai que percebe, né? E isso pode ser interpretado como direção perigosa. Qualquer coisa que represente um risco na direção é interpretado como direção perigosa. Por exemplo, você está falando com uma câmera, você está falando no telefone, ou você está dirigindo de Havaianas, né? Como dizem quando eles brincam naquele comercial, que acontece muito. Então, às vezes é melhor dirigir até descalço do que de chinelo de tiras, porque pode atrapalhar. Sandálias, saltos, essas coisas. Uma moto parada num lugar nada a ver, sabe? Eu devia ter abatido nela. O cara aprendeu nunca mais parar ali. Dá vontade às vezes de bater. Por isso que eu falo que eu queria comprar aquelas proteções de frente de carro, de trás, que daí eu vou bater em todo mundo na rua que eu não gostar. Falar, filho da puta, tá estacionado errado. Idiota, atravessou na minha frente, eu atropelo. Mas é que horror. Principalmente motoqueiro, né? Eu já falei, mas não foi pro ar porque tinha falado de ponta cabeça. Espero que essa gravação também não esteja de ponta cabeça. Mas motoqueiro, ele tem o seguinte problema. Motoqueiro, a carreira dele é se fuder. Porque, meu, ele faz de tudo pra você atropelar ele faz de tudo pra você bater nele. Então acho que ele pensa assim, eu vou ser motoqueiro, vou ser motoboy, e o meu plano de carreira é um dia ser atropelado ou bater e ficar em casa à toa, tipo, recebendo uma pensãozinha e fuder com a vida de alguém. Porque é incrível como eles fazem loucuras, né? Eles entram na contramão, eles saem do nada, param em lugar que não tem nada a ver, só porque é moto, é rápido de tirar, é fácil. Então, tipo assim, meu, eles fazem de tudo que não poderia fazer. E assim, não porque porque é errado, é contra a lei fazer isso, a lei de trânsito. Não, porque isso pode trazer perigo pra vida deles, tá ligado? Tipo, se eu bater no motoqueiro agora, eu mato o motoqueiro e não acontece nada comigo porque eu tô dentro do carro. Claro, eu tô falando na questão, assim, não acontece nada fisicamente. Legalmente, dependendo de como for, eu vou ter uma certa dor de cabeça, um problema pra resolver. O 7 do André Bianco. E, meu, é muito louco você ver, você conhecer uma história
que ela é tão inserida no seu meio cultural. A gente está tão acostumado com história americanizada, né? Eu vou falar americanizada mesmo porque na verdade é americanizado. Você não vai falar que você está acostumado a ler livros que se passam na Inglaterra, que se passam na África, que se passam no Japão. Não, você está acostumado a ler livro e ouvir histórias que se passaram nos Estados Unidos. Às vezes o autor é da sua região, é de outros países, mas ele escreve como se estivesse escrevendo, como se aquilo tivesse acontecido nos Estados Unidos. Bem demais. E é legal você pegar uma história assim tão interessante que fala sobre vampiros na sua cidade, entendeu? Então o André Bianco retrata as ruas de São Paulo, de São Paulo pouco, né? Ele fala mais só ali do aeroporto mesmo. Mas ele retrata as ruas, as situações, os locais de Osasco, que é onde um dos personagens acaba indo parar, em Osasco, de Porto Alegre, de Amarração, né? Que é a cidade onde se passa a história. E que nem eu não sou de Porto Alegre, nunca fui para Porto Alegre, não sou de Amarração. Mas até aí eu já senti uma certa intimidade com o local, entendeu? Porque de repente eu penso assim, porra, esse lugar existe mesmo. E quando ele transporta a história um pouco para Osasco, você fala assim, mas Osasco, né? Tipo, eu sou de Osasco, então não fala muito. Quando ele transporta a história para Osasco, você fica pensando, putz, eu passava nessa rua, eu fui nesse lugar, entendeu? É muito louco você ouvir uma história nada a ver, assim, totalmente ficção, sobre vampiros, que se passa na sua cidade, na sua rua, né? Que foi naquele supermercado que você frequentava, que passou em frente àquela loja ou aquela rodoviária que você frequentava ou frequenta. Então o legal do livro do André Bianco é isso, é trazer esse mundo que a gente gosta da ficção pro nosso mundo real, assim, entre aspas, né? Tipo, situar aquilo que a gente curte pro nosso mundo que a gente conhece mesmo, não ficar aquela coisa tipo, aconteceu na Quinta Avenida, coisa que de repente muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de ir, e eu sou uma delas, nunca fui. Então é muito legal por causa disso. Então, eu já ouvi o 7 em audiolivro, espero que saia o 7º, porque a continuação do 7 é o 7º, que é a história, no caso aí, de um dos vampiros depois. Se você não leu, se você ouviu ou não ouviu, você vai saber, porque você vai criar a curiosidade de ver ou ouvir. Daí, depois desse, eu ouvi, inferno, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Eu achei meio sacal, porque eu pensei assim, putz, Nelson Rodrigues é sinônimo de pornografia, né? Não sei, tipo assim, as histórias dele são muito interessantes, assim, tem umas coisas meio que, porra, meu, olha só, né? Umas coisas meio que, porra... Principalmente na época que se passava isso na televisão, numa época que não tinha tanto acesso à pornografia, entre aspas. Então só aquelas simulações, aquelas coisas, de repente trazia algo lúdico, né? E, eu falei, putz, vou ler Nelson Rodrigues, né? Porque, o cara é o anjo pornográfico, como dizem, né? Como diz o nome daquele livro, da biografia dele. Só que o que acontece, A porra do livro, do audiolivro, que é baseado no livro, é basicamente em cima de crime. Tipo assim, tudo bem que ele tem eu sabia que as histórias dele também remetem a crimes e tal, mas não tem uma pornografia no livro. Tipo assim, não tem uma cena de sexo, né? Já pensou? Eu falei, já pensou que legal, ficou ouvindo, coisas assim. Não tem. Tipo, o audiolivro inteiro é em cima das crônicas policiais e familiares. Então é muito chato, toda hora morre alguém, é um inferno. E assim, de uma maneira muito esdrúxula, porque tudo acaba em morte. A menina gostava de um, ficou com o outro, se matou. O cara gostava de uma menina que não queria nada com ele matou ela. E a mãe gostava de não sei quem, papapá, matou a filha. Entendeu? Umas coisas assim que, tudo bem, tudo é legal, assim, tipo, é interessante de você ver, porque essas coisas realmente acontecem em certo momento, mas tudo tem um limite. Então eu não gostei muito da Vida Como Ela É por causa disso. Mas eu não consigo mais dirigir sem ter a câmera pra filmar falando, gente. Tô ficando louco. Já pensou que bosta? Toda vez agora eu ficar falando pra câmera, vai falar, pô, esse cara é louco, né? Peguei um vício nisso.